Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja enchendo o nosso coração e as nossas vidas com a graça do Senhor. Que todos sejam muito abençoados e muito bem-vindos no momento em que estamos longe, mas unidos pela fé. Amém? Hoje nós vamos trazer uma palavra para você, para que você possa meditar. Esta palavra diz o seguinte: na crise, em que grupo que você se encaixa? Naqueles que aceitam os tempos difíceis e adiam seus sonhos? Ou naqueles que não desistem e continuam buscando estratégias para realizar? Eu sei que nenhuma das duas situações é fácil, mas nós vamos aprender aqui hoje, com a palavra de Deus, como se posicionar diante dessas situações. O texto para a nossa meditação está em Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. Disse assim a palavra: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando eles num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Irmãos, começamos 2020, todos nós fizemos planos, como a gente faz todo ano, para que esse ano fosse uma bênção. Começamos o ano baseados na nossa fé, desenvolvendo um momento maior de oração, com o objetivo de alcançar aquilo que nós desejávamos, de tudo aquilo que tinha pela frente. Foram 3 meses vividos assim, de intensa oração, de convicção, que nós estávamos no caminho da bênção tão esperada. E aí veio a pandemia da Covid-19, que fez com que as pessoas ficassem trancadas em casa, os negócios paralisados. Estamos vivendo ainda esse tempo, desde março, e com a previsão de chegar até meados de maio, mas ninguém dá muita certeza se será esse o fim. Espero que sim, e oramos para que seja. Isso faz com que todos os nossos planos sejam encarados de algumas formas diferentes, dentro e fora da igreja. As pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que estão fora da igreja têm o mesmo sentimento, porque somos pessoas diferentes umas das outras. O primeiro grupo de pessoas que a gente encontra dentro da igreja, 2 reações, mas o primeiro grupo de pessoas, a gente vê que são aquelas pessoas que já desanimaram, estão a ponto de abandonar os seus sonhos, ou pelo menos postergar esses sonhos para tempos mais distantes. O segundo grupo é aquele que se recusa em desistir e estão buscando a estratégia para conseguir vencer essas barreiras que estão aí e as que virão, para viver aquilo que sonharam o mais breve possível. O texto que a gente leu é um bom exemplo para nós sobre situações como essas, de crise. Os pescadores de 2 barcos ficaram a noite toda pescando e nada conseguiram pescar. Então voltaram à praia, ancoraram seus barcos, começaram a lavar as redes para guardá-la para um outro dia, para uma nova pesca, porque aquela não produziu absolutamente nada. Lucas, capítulo 5, verso 2. Lucas, capítulo 5, verso 2, diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Num determinado momento, Jesus os convidou para voltar ao mar e lançar de novo as redes. Lucas, capítulo 5, verso de número 4. Lucas, capítulo 5, verso de número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. O que será que Jesus queria ensinar àqueles pescadores, irmãos? O que será que Jesus quer ensinar para cada um de nós esta noite, já que esta palavra está registrada na Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo? Vamos aprender agora. Irmãos, a primeira lição que Jesus está nos ensinando é que o espiritual sempre vem antes do material. Esse é o ordenamento adequado para a nossa vida, para que a gente possa viver a nossa vida. O espiritual tem que vir sempre antes do material. Não há nenhuma justificativa para se fazer diferente. Qualquer coisa que inverta esses valores não atende à orientação da palavra de Deus, irmãos. Jesus chegou ao lago e viu a frustração daqueles pescadores por terem trabalhado a noite toda e nada apanhado. Viu o seu semblante preocupado com a manutenção da família, com o pagamento dos impostos. Viu que eles estavam desanimados, já lavando as redes, mostrando que eles desistiram da pesca naquele dia. Mas veja que interessante, Jesus não agiu na vida deles naquele momento. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 3. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 3. Olha o que diz aí. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando, ensinava no barco as multidões. Veja só o que Jesus fez. Jesus viu a situação, viu aqueles homens desanimados, mas em primeiro lugar pregou a palavra para aquela multidão. E só depois de pregar a palavra foi atentar para aquelas frustrações e necessidades dos pescadores. Jesus já tinha percebido a situação daqueles homens. Quando chegou ali, ele pediu o barco, ele viu o semblante, ele viu a preocupação. Ele pediu o barco emprestado a Pedro e pediu que ele afastasse um pouco para que ele pudesse pregar para as multidões e que elas pudessem ouvi-lo. Jesus, com essa atitude, estava ensinando coisas importantes, irmãos. E a primeira delas é que não há prioridade maior na vida de uma pessoa do que as coisas do Senhor. A palavra de Deus, a adoração ao Senhor, mesmo em tempo de decepções. Veja que a frustração dos discípulos tinha a ver com coisas justas. E para todos, tanto eles como nós, urgentes, como alimentar a família, pagar as suas contas. Mas só depois de pregar a palavra, ele foi até os discípulos tratar desta causa. Irmãos, mais uma vez, eu sei que às vezes eu tenho sido repetitivo nesta tecla, porque é importante. A primeira coisa que precisamos é buscar a Deus em primeiro lugar. Dessa forma, o resto será suprido em nossas vidas. Você já deve estar até sabendo qual é o texto que eu vou ler para você. É um texto que eu leio quase toda a pregação. Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33, que deve ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A segunda coisa que Jesus nos ensina é que a prioridade é para quem não desiste, para quem continua buscando. Irmãos, tinha uma multidão que estava fazendo sacrifícios para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus. Diz o texto que elas se amontoavam. Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas, capítulo 5, verso 1. Diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Você já esteve em algum lugar com muita gente, você sabe como é desconfortável estar no meio de multidões, um empurrando o outro, mas o desejo de ouvir a palavra de Deus era tanto que aquela multidão se apertava para ouvir a Jesus. E Jesus viu isso. Irmão, Jesus, o Senhor, valoriza a perseverança, valoriza a busca, o esforço para seguir a palavra de Deus. Irmãos, priorizar a vida espiritual, a busca das suas respostas é necessário. Quantas pessoas não têm entrado em comunhão com Deus por causa do seu trabalho? Porque estão cansadas. Quantas pessoas não têm entrado em comunhão com Deus por causa da família que exige muito dele? Quantas pessoas não têm deixado de entrar na comunhão com Deus porque estão desanimados, cansados, frustrados? Irmãos, Jesus não ensina, e ninguém aqui está pedindo para que você relaxe em nenhuma dessas áreas. Mas tem que haver uma decisão da nossa parte de priorizar aquilo que é essencial. Há tempo para tudo, é só nos organizarmos. E quando priorizamos a nossa vida de forma adequada, Ele nos abençoa.
Irmãos, é preciso tomar cuidado para que a nossa espiritualidade não seja deixada de lado para buscar apenas a felicidade material. Uma vez Jesus deixou isso muito claro ao falar sobre a parábola do rico insensato. Esse homem tinha semeado, colhido de tal forma que não tinha mais espaço para armazenar. Aí ele pensou em aumentar o seu depósito, para que depois de cheio pudesse se manter seguro por muitos e muitos anos. Vamos dar uma olhadinha? Lucas, capítulo 12, verso 16. Lucas, capítulo 12, verso 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, propôs-lhes então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, a gente está aprendendo aqui que as coisas são importantes, ter o sustento, ter a provisão, mas o mais importante é cuidar da nossa vida espiritual, é cuidar para que a gente esteja em comunhão com Deus, para viver aqui de forma abençoada e o porvir no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Amém, queridos? Que cada um de nós possa colocar o reino de Deus como prioridade. E tenho certeza que nós vamos testemunhar a provisão de Deus em tudo. Então, irmão, não há desculpa. Olha, eu tenho família, eu tenho filhos, tudo isso é louvável, nós temos que tratar, mas nós temos que priorizar o nosso momento com Deus. Amém? Jesus também estava revelando a eles, irmãos, que às vezes no caminho que a gente vai trilhar no ano, naquele tempo que a gente está buscando algumas coisas, o caminho normal não dá certo. As coisas acontecem e a gente pensa: puxa vida, mas o caminho normal seria agir dessa maneira, e não estou podendo agir assim. Jesus está revelando para aqueles homens, para que eles não desistam, porque o caminho normal não deu certo. Pedro, Tiago e João eram pescadores experientes. Viviam disso antes de encontrar Jesus. Eles sabiam interpretar os tempos, as condições de navegação, os lugares onde os peixes costumam estar reunidos, bem como o melhor horário para pesca, irmão. Naquele lugar onde eles estavam, o mais apropriado era pescar à noite, que é quando algumas espécies de peixe aparecem mais para se alimentar e buscar as suas presas. O lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, é na realidade um lago de água doce com cerca de 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Neste lago desagam 5 grandes rios. O mais conhecido deles é o Jordão. E mais outros 4 que não são tão conhecidos para nós. Esse deságua de águas no lago trazia consigo muitos nutrientes, vegetação, plâncton, que é um composto de organismo que fica suspenso nas águas, e os peixes vão lá e se alimentam. Esse lago era muito rico nesse alimento. E uma das espécies de peixes mais famosas desse mar é o peixe de São Pedro. Aquele que Pedro pescou para tirar uma moeda da boca do peixe, que muitos afirmam ser muito parecido com a tilápia, esse peixe brasileiro aqui que nós temos aqui. O nome desse peixe em hebraico é mushit, e ele existe até hoje. Quem esteve lá, eu nunca estive, mas quem esteve lá diz que nos restaurantes ao redor do lago, eles servem esse peixe, que é muito saboroso. Aqueles pescadores sabiam tudo isso, sabiam o melhor horário, o melhor local para pegar. Ficaram a noite inteira pescando e nada pegaram. Você imagina a frustração que é, depois desse trabalho, não ter como vender os seus peixes, que era da onde eles tiravam o sustento, pagavam as suas contas, compravam os apetrechos para a pesca, compravam as coisas necessárias para o barco, tudo isso não era barato. Cada noite sem produção, irmãos, era um prejuízo muito grande. Parece até os tempos atuais, não parece? Nós estamos aí sofrendo com pessoas com salário reduzido, profissionais sem conseguir trabalhar e arrecadar o seu sustento, donos de lojas, de empresas, passando por esse momento também. E assim como aqueles pescadores, essa situação é muito comum nesses tempos. Aqueles homens estavam desapontados, haviam deixado seus barcos ancorados, lavavam as suas redes, e Jesus vem até eles e manda que eles voltem ao mar para lançar as redes. Amados, o
que Jesus estava mostrando a eles e a nós com essa hora? Primeiro, os olhos de Jesus estão sempre sobre cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades, ele conhece os desapontamentos e as frustrações que nós enfrentamos e está pronto para terminar com elas. Em nome de Jesus, creia nisso. Jesus não se alegra com a dificuldade, com o sofrimento que a gente passa. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós para se mostrar com a bênção na hora certa. Salmo 33, verso 18 e 19. Salmo 33, verso 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam da sua benignidade, para os livrar da morte e para os conservar vivos na fome. Olha que coisa maravilhosa, amado. O Senhor está mostrando para nós, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, os meus olhos estão olhando para vocês. E no momento que for necessário, no momento que for oportuno, eu entro para te livrar do prejuízo, para te livrar da falência, para te livrar da situação que vai fazer com que haja necessidade na tua casa. Irmãos, a segunda coisa que Jesus está nos mostrando para cada um de nós é que quando o caminho normal das conquistas não está dando certo, não devemos temer, porque ele vai nos levar a vencer através de um novo caminho, de um caminho que não é normal, que não é usual, porque nele há um novo e vivo caminho, não apenas para a salvação, mas para todas as nossas saídas de vida. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Hebreus, capítulo 10, verso 20. Hebreus, capítulo 10, verso 20. Diz assim: pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Quando Jesus pagou o preço, ele inaugurou um novo caminho. Então, às vezes a gente pensa assim, nós trilhamos a nossa estratégia, pensamos no que vamos fazer, mas acontece algo que nós não temos controle, como essa pandemia. Aquele caminho normal, a gente já não consegue mais seguir, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue abrir a loja, a gente não consegue abrir o escritório, nós temos que trabalhar em home office, o salário é reduzido e a gente fala, e agora? Irmãos, tenha fé, porque ele vai te levar por um caminho diferente, por um caminho novo. Não é o caminho normal, não é o caminho que você enxergaria para poder crescer esse ano, mas o Senhor tem um novo e vivo caminho para te levar. Amém, queridos? Tenha certeza. Percebe, irmãos, que ele está atento a cada minuto da nossa vida, conhece tudo que é desapontamento, frustração, necessidade, mas ele mostra que através dele a gente pode chegar aos nossos objetivos, por um caminho novo que ele vai mostrar. A única coisa é não deixar que a tristeza, que a amargura, que as situações ensurdeçam os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais para ver o que ele está mostrando. Querido. Irmãos, o Senhor está com os olhos sobre nós todos os dias. E com certeza, quando ele vê as coisas que ele precisa nos comunicar, ele fala. Sabe, irmãos, Deus quis falar conosco hoje. Será que ouvimos? Deus vai falar conosco amanhã. Deus vai falar conosco todos os dias, no momento em que nós precisamos. Não deixe que a tristeza inunde o seu coração, que faça uma venda nos seus olhos. Tudo pode estar fora da normalidade, amado. Mas creia, o Senhor tem um caminho novo para você, para te livrar. Então, não desista. Mesmo quando os caminhos conhecidos e usuais não estiverem dando certo, não desista, porque você se cansou de tentar, não desista. Creia, Jesus vai te dar um novo caminho. Amém, queridos? Veja que coisa interessante. Primeira coisa é colocar o espiritual sempre na frente do material. A segunda coisa é, quando os caminhos parecem estar dando tudo errado, aquele caminho que é o caminho que a gente planejou, que é o caminho normal da bênção, não está acontecendo, creia. Ele vai te levar por um novo caminho para te abençoar. Terceiro, o Senhor Jesus está mostrando que se você crer e andar sobre a palavra de Deus, você vai alargar suas fronteiras e romper os seus limites, mesmo em tempos em que você não vê motivos para isso. Veja que Jesus disse a Pedro que estava lavando os equipamentos para guardar, que já tinha ancorado os barcos, que ele sabia o que era melhor para Pedro. E Pedro pensava, não, mas quem sabe o melhor horário da pesca sou eu. E o Pedro devia estar pensando, mas eu sei que esse horário passou, que agora não é tempo de pegar nada. Mas o Senhor vai até eles. Lucas, capítulo 5, verso 4. Lucas, capítulo 5, verso 4.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. A noite inteira, gente experiente, gente que conhece todas as artimanhas da arte da pesca, o profissional capacitado para aquilo que está fazendo, não pegou nada. E chega Jesus e fala que eles deveriam voltar e lançar as redes para a pesca. Qual foi a resposta de Pedro? Aí você vê que Pedro dá uma resposta muito sincera. Lucas, capítulo 5, verso de número 5. Lucas, capítulo 5, verso de número 5. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro disse praticamente para Jesus que pela experiência, pelo trabalho que eles fizeram, era impossível pegar alguma coisa. Mas ele o faria, jogar as redes, pela palavra de orientação de Jesus. Sobre tua palavra eu lançarei as redes. E o resultado você já conhece. Eles pescaram tanto peixes que as redes quase se rompiam. Lucas, capítulo 5, versos 6 e 7. Lucas, capítulo 5, versos 6 e 7. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Irmãos, era tanto peixe que mesmo dividindo em mais barcos, eles quase foram a pique de tanto peixe. Sabe o que Jesus mostrou para Pedro aqui? Está mostrando para cada um de nós hoje? Não se engane por um momento em que as coisas não deram certo. Não desista porque os caminhos normais não estão resolvendo. Firme-se na palavra de Deus, expressa na Bíblia, que você tem aí em casa, que você às vezes carrega consigo para o trabalho. Sabe, baseie a sua vida, as suas atitudes na palavra de Deus. Porque o Senhor vai trazer sobre você a excelência do seu trabalho, a abundância de provisão, mesmo em um tempo em que não havia a menor condição disto acontecer. Lembre-se, eles pescaram a noite inteira e não havia peixe. Nós estamos vivendo um momento de crise, onde a gente não consegue, que uma palavra dessa parece uma palavra de triunfalismo, mas não é, irmãos, é uma palavra de fé. É uma palavra de fé. Deus quer, no meio da crise, mostrar que o seu povo vai superar isso pela fé. Nós temos que crer no que o Senhor fala. Não são tempos fáceis, é verdade que não são, mas o Senhor está dizendo que vai trazer para nós a excelência, para que a gente não fique apavorados, desanimados, muito menos retroceda na fé, muito menos deixe de dormir à noite. Irmãos, eu sei que é difícil, algumas pessoas passam a noite acordadas. Lucas, capítulo 5, verso 6. Lucas, capítulo 5, verso 6. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que se rompiam, quase se rompiam. Sabe o que ele está mostrando aqui? Além de você ter o suficiente para você, você vai compartilhar com o que sobra das tuas redes. Você vai poder ajudar pessoas, porque vai ser tanta coisa que sozinho você não vai dar conta. Veja que em Lucas, capítulo 5, verso 7, acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Irmãos, sabe por quê que isso acontece? E aí, eu me lembro de tantas pregações que eu já ouvi sobre isso. Irmãos, o Senhor em quem nós cremos é Senhor das grandes coisas. O Senhor em quem nós cremos é o Senhor das maravilhas. O Senhor em quem nós cremos é o Senhor que surpreende. Salmo 126, verso 3. Salmo 126, verso 3. Olha o que diz aí, amados. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Irmãos, o salmista viu acontecer grandes coisas. Eu tenho certeza que você já ouviu e viu acontecer grandes coisas. Por que agora seria diferente? O Senhor é o Senhor das grandes coisas. O Senhor que tu serves e que eu sirvo é o Senhor das grandes coisas. Lucas, capítulo 1, verso 49. Lucas, capítulo 1, verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. Mais uma vez aqui, mostrando o Deus poderoso que faz grandes coisas. Irmãos, que coisa maravilhosa, nós servimos a um Deus que faz grandes coisas.
Talvez você esteja pensando, mas o meu é enorme. O Senhor faz grandes coisas, coisas enormes. Então, confie, mantenha a sua fé. Sabe, o temor bate logo cedo pela manhã e você se levanta e fala, não, eu sou do Senhor e eu vou confiar no Senhor. Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? O mais interessante é que por mais que você já tenha experimentado o mover de Deus em coisas excepcionais, e eu creio que cada um de vocês já teve uma experiência excepcional com o Senhor Jesus. Eu já tive, tenho certeza que você já teve. Se a gente abrisse aqui para testemunho, eu tenho certeza que você já diria um monte de testemunho que você viu Deus fazer grandes coisas na sua vida, coisas excepcionais. Amados, eu quero dizer para você que Deus quer fazer ainda mais na sua vida. Creia nisso. O Senhor, por mais que você já tenha visto, quer fazer ainda mais. Diz assim, Jeremias capítulo 33, verso 3. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Olha o que ele está dizendo. Clama a mim que eu vou responder, vou anunciar grandes coisas, coisas enormes que tu ainda não sabes, ou seja, coisas que nós não vimos. Coisa que nós já não presenciamos, não escutamos. Então, essas coisas que ele tem preparado para nós. Irmãos, Deus tem coisas preparadas para fazer na nossa vida que nós nem sabemos ainda. É o que ele diz através do profeta Jeremias. Irmãos, assim como o Senhor Jesus tratou a multidão sedenta de ouvir, depois foi tratar com os frustrados pescadores, ele o fará com cada um de nós. Tenha certeza. Pois ele está atento às nossas necessidades. Ele está atento ao tempo em que você tem para resolver isso. E tenha certeza, Jesus não se atrasa. Por isso, mantenha firme a sua confiança. Você pode estar vivendo num momento de frustração. Tenha certeza que o Senhor vai até te levar a viver acima dos limites que você imaginava. Irmãos, a tua rede vai romper de tanta manifestação de Deus. Irmãos, o teu trabalho vai prosperar de tanta manifestação de Deus. A tua casa vai prosperar diante de tanta manifestação de Deus. Então, meu irmão, não deixe que o tempo ruim, as lutas do dia a dia, enfraqueçam a sua fé. Porque você serve a um Deus grande, que quer fazer coisas grandiosas que ainda nós não sabemos. Amém, queridos? Era essa a palavra que eu tinha para você nessa noite. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa é uma palavra profética, irmãos. Deus tem me dado, eu tenho tentado sair um pouco deste tema, mas Deus tem falado comigo para poder motivar o povo do Senhor, para poder entender que o tempo é difícil, que as luzes estão aí, mas que nós podemos fazer maravilhas em meio a esse tempo e prosperar no meio desse tempo. Vai ser difícil, trabalhoso? Creio que sim. Vai ser tempo de também, irmãos, e eu tenho falado muito isso, nós vivemos um tempo de ver o que realmente vale a pena. Por quê, irmãos? Há tempo para todo propósito. Há tempo para lazer, há tempo para a família, há tempo para trabalho, há tempo para tudo. Mas há um tempo que é de Deus. E depois, Deus tem trazido ao meu coração uma palavra que é a diligência. O quanto é necessário sermos diligentes para receber a bênção de Deus. Irmãos, diligência em nome de Jesus. Sabe, diligência, irmãos, a gente precisa entender que é dedicação, que é esforço, mas também tem recompensas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Hoje tivemos a triste notícia que a irmã Rosíris Pasquini faleceu. Estava lá na Bahia com seu filho e não resistiu a um infarto. Né? Então nós falamos com o irmão Zé Carlos. Temos a certeza que Deus é o único que pode consolar o coração na hora da perda. Ele entendeu isso, né? E a gente sabe que os familiares, Pasquini, toda a família Pasquini está entristecido com isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, porque nessas horas a gente às vezes não quer nem falar, mas ela está num lugar muito melhor do que o nosso. Ela foi para os braços do Senhor, o Senhor a recebeu e ela está vivendo agora a promessa da vida eterna, num lugar onde não haverá choro, doença, dor. Mas nós vamos orar, porque os que ficam tristes e ficam com saudades, e é natural o tempo de luto.
Nós vamos orar para que Deus abençoe a vida da família Pasquini como um todo. E que, no tempo certo, de final de luto, a gente possa tocar a vida nas vitórias que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Há mais algum pedido de oração aí que você deseja, além daqueles que a gente já conhece, mas que é bom a gente estar relembrando? Alguém precisa de oração? Estou dando uma olhada aqui no chat. A gente vai orar pela irmã Rosângela, para que também haja cura sobre a vida dela. Orar pela Miriam. Vamos orar pela irmã Roseli Solo. Vamos orar pela irmã Rosana, que está precisando se recuperar dessa Covid aí, precisa mesmo do milagre do Senhor. Vamos orar pelo Daniel, que também precisa de uma cura física, pela Gilma, que também precisa de Deus, uma unção sobre a vida dela. A vida emocional também, nós vamos orar. A cura da irmã Rosana, um emprego para a irmã Sabrina. Eu tenho certeza que Deus vai abrir porta melhor, né? A porta melhor ainda daquele que você saiu. Eu tenho certeza disso, pela sua fidelidade, pela sua dedicação ao Senhor. Vamos orar pelos irmãos autônomos, né, que estão aí nessa luta, irmãos. Se você puder, de alguma forma, ajudar, que você possa estar empenhado nisso, os profissionais liberais, os advogados, os médicos, que Deus esteja abençoando a vida dessas pessoas de uma forma sobrenatural, que Deus esteja fazendo grandes milagres. Vamos orar pelo Eduardo, o marido da nossa irmã Ana Cristina. Ele está com Covid, olha só, irmãos, mais um, né? E tem pessoas que acham que isso não é nada, que isso é uma brincadeira. Só quem tem parentes que já pegaram isso, irmãos, sabe o quanto é duro isso. Então, se cuidem, amados. Nós vamos orar por todas essas pessoas, vamos orar pelos pedidos que estão no WhatsApp, vamos orar pelos pesquisadores e médicos para que Deus abençoe e que a gente possa ter um momento em que isso acabe o mais rapidamente possível, e remédios e vacinas à disposição. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para, Senhor, entender que o Senhor é aquele que controla todas as coisas. O poder está nas Tuas mãos, o coração do Rei está nas Tuas mãos. Nesta noite eu te peço, ó Deus, primeiro, pelo coração da família Pasquini, em especial o irmão José Carlos, seu filho. Pai, que o Senhor esteja consolando o coração desses irmãos, pela essa perda, pela tristeza que fica com o afastamento, mas, Senhor, que eles possam também enxergar que ela está num lugar abençoado e melhor, que o seu momento aqui terminou, o Senhor a chamou para a sua glória, e nós temos certeza que o Senhor vai cuidar daqueles que ficaram, vai suprir o tempo de consolo e de luto. Pai, abençoa a vida deles, traz carinho, traz amor, traz, Senhor, ó Deus, cada vez mais a certeza que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Te pedimos, ó Deus, pelos médicos, pelos pesquisadores, Senhor, te pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja orientando de maneira tal que haja, Senhor, a saída rápida para essa pandemia. Que o Senhor possa mostrar o que deve ser feito através de remédios, de vacinas, e que a gente possa em breve voltar à normalidade, mas com segurança de que não vamos perder mais ninguém. A gente às vezes vê um número e fala assim, mas só esses, mas são vidas que deixaram famílias perdidas, e nós não queremos que ninguém se perca, assim como o Senhor também não quer. Abençoa os pesquisadores da sabedoria, os médicos, cuida do Senhor, do pessoal do hospital, os médicos, enfermeiros, aqueles que são os atendentes, para que eles estejam protegidos dessa enfermidade. Cuida, Senhor, a cada um de nós, da tua igreja, para que a gente se proteja, esteja, Senhor, longe dessa enfermidade. Deus abençoa os profissionais liberais, os donos de comércio, os donos de loja. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, suprindo de uma forma sobrenatural a parte financeira de cada um deles, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos por outras enfermidades, que o Senhor esteja tocando a tua mão de poder, ó Deus, e curando em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Senhor, ó Deus, fazendo os teus milagres. Pai, toca, Senhor, irmã Rosângela, irmã Roseli, minha mãe, a Miriam, a todos, a Rosana, Senhor, a todos aqueles que nós citamos aqui no chat, temos no grupo da igreja, que o teu milagre esteja sobre eles, trazendo, Senhor, a cura em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja. Pai, que a tua igreja tenha sempre a tua provisão e que a tua unção esteja sobre nós em todo o tempo, para que a gente saia mais firme e mais forte
Pai, que a gente saia desta pandemia dando valor realmente àquilo que tem valor, não aquilo que nós achávamos que tem valor. E não há valor maior do que um relacionamento íntimo de profundidade contigo. E eu te louvo por isso, que o Senhor tem me ensinado essas coisas. E eu tenho sido grato ao Senhor e creio, Senhor, que a tua bênção se estenderá por toda a igreja. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, aos meus irmãos, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui à disposição através do WhatsApp. Você tem lá o grupo que você pode passar, você tem o meu pessoal particular. Se você precisa de alguma coisa, nos avise pelo WhatsApp. O que pudermos fazer, iremos fazer, irmãos. E cuidem-se, cuidem-se. Né? Eu tenho falado isso todo final de culto. Cuidem-se, para que nenhum de nós mais seja derrubado por esta enfermidade. Que você faça exatamente o que os médicos e os profissionais de saúde têm orientado. E quando nós voltarmos, sei que todo mundo está com saudade de estar junto. Nós, quem sabe, vamos fazer um junta-prato para poder comemorar a comunhão do fim dessa situação tão difícil. Tá bom? Uma boa semana a todos, que a graça, a paz e a unção do Senhor esteja sobre vocês. Deus abençoe.